E se tudo o que você acredita sobre si mesmo, seu nome, suas memórias, sua identidade, não passasse de uma ilusão? E se a história do seu nascimento e a certeza da sua morte fossem apenas um grande mal-entendido cósmico? A verdade é que você nunca nasceu e nunca morrerá. Parece impossível, certo? Mas fica comigo, porque isso não é apenas um enigma filosófico. É uma chave que abre as portas para a sua verdadeira natureza. Uma natureza infinita, atemporal e que está além dos limites da mente. A ideia de nunca ter nascido não significa negar o corpo ou o mundo físico. Trata-se de enxergar além da ilusão da separação, além da crença de que você é apenas um indivíduo limitado, vagando por um universo externo. John Wheeler, um dos pensadores contemporâneos sobre a não-dualidade, disse algo essencial. Você não é quem pensa que é. Você não é uma pessoa tentando alcançar a iluminação. Você é a própria consciência na qual todas as coisas surgem e desaparecem. Imagine ondas quebrando na praia. Cada uma parece única, distinta. Uma nasce, outra se desfaz, e uma nova vem logo atrás. Mas olhando mais de perto, percebe-se que nunca houve separação real entre a onda e o oceano. Da mesma forma, você não é uma onda isolada, mas o próprio oceano infinito. Você não tem começo, nem fim. Isso não é uma teoria abstrata. É algo que você pode perceber por si mesmo, agora mesmo. Nos próximos minutos, vamos desfazer as camadas da ilusão, investigar a natureza da realidade e explorar por que a ideia de você, essa identidade a qual se apega tanto, é a raiz de todo o sofrimento. Então, vamos além da mente e direto para a verdade. Porque quando você enxergar isso, perceberá algo libertador. Você nunca nasceu. Feche os olhos por um momento e se permita perguntar: quem sou eu realmente? Sua mente, quase automaticamente, começará a trazer respostas. Sou um pai, sou um amigo, sou um trabalhador, sou alguém com sonhos e conquistas. Mas faça uma pausa e vá além disso. Quem é o eu que está afirmando tudo isso? Quem é aquele que atribui esses rótulos a si mesmo? É nesse ponto que a ilusão começa. Desde o nosso nascimento, somos ensinados a acreditar em uma identidade separada, um eu distinto de tudo ao nosso redor. Acreditamos que esse eu tem um começo e um fim, um limite claro entre o que é nós e o que não somos. Esse eu se fortalece com cada pensamento, cada emoção, cada ação. Mas você já parou para refletir sobre isso de verdade? Vamos olhar mais de perto. Imagine que você tem um copo cheio de água. O copo parece algo distinto, e a água, separada do resto. Mas se você despejar essa água de volta no oceano, onde exatamente a água do copo deixa de ser sua e se mistura com o mar. O mesmo se aplica à ideia de quem somos. O eu que você acredita ser, essas memórias, esses pensamentos, essas sensações, é como a água no copo. Parece separada, mas na realidade, sempre fez parte de algo infinitamente maior. O problema é que nos apegamos tanto a essa identidade separada que passamos a vida inteira tentando preservá-la, fortalecê-la e temendo sua extinção. Pensamos: este é meu corpo, minha mente, minha vida. Mas será que é isso mesmo? Reflita. Seu corpo está sempre mudando. As células da sua pele, dos seus órgãos, até mesmo do seu cérebro, são renovadas o tempo todo. O corpo que você tem agora não é o mesmo corpo que você tinha há 10 anos. Então, como você pode afirmar que ele é, de fato, você? E seus pensamentos? Eles não são passageiros? Um momento você está contente, no outro, se sente angustiado. Hoje você acredita firmemente em algo, amanhã sua perspectiva muda. Se seus pensamentos estão sempre mudando, como podem definir quem você é? Agora, pense um pouco mais. Surge um pensamento: estou com medo. Mas onde exatamente está esse medo? Está em sua mente? Está no seu corpo? Ou é apenas uma sensação passageira, como uma nuvem que atravessa o céu? Quando você se distancia de se identificar com esses pensamentos, algo poderoso acontece. O medo perde seu controle sobre você. John Wheeler disse de maneira simples: aquilo que você acredita ser, esse ser limitado que busca desesperadamente encontrar sentido, não passa de uma história,
um conceito criado a partir de memórias passadas e projeções futuras. Sua verdadeira essência não é nada disso. Sua verdadeira natureza é como o espaço vazio em uma sala. O espaço nunca muda, independentemente dos objetos que são colocados nele. Cadeiras, mesas, pessoas, tudo entra e sai, mas o espaço permanece intocado. Você é esse espaço. Você é a consciência onde todas as experiências surgem e desaparecem. Quando você começa a perceber além da ilusão do eu, algo surpreendente acontece. Você para de se identificar com as histórias sobre quem você acha que é. Você percebe que sua verdadeira essência é ilimitada, infinita e completamente livre. A ilusão do eu não é sua inimiga, é apenas um mal-entendido. E quando você finalmente vê através dessa ilusão, o mundo se abre de uma forma que você nunca imaginou. Então, respire fundo. Relaxe na certeza de que você não é a onda. Você é o oceano. E essa descoberta é apenas o começo. Vamos começar com a pergunta mais profunda de todas. Quem é você, de verdade? Talvez sua resposta seja: sou uma pessoa, uma mente, um corpo, um conjunto de experiências. Mas e se retirarmos esses rótulos? Se removermos os papéis que você desempenha e as histórias que conta para si mesmo? O que sobra? Observe seus pensamentos. Eles surgem e desaparecem como nuvens no céu. Num momento, você pensa no que vai jantar. No seguinte, está revivendo uma conversa do dia anterior. Mas pare e reflita. Quem é que percebe esses pensamentos? Se você pode observá-los, então não pode ser eles. Você é aquele que observa. O mesmo acontece com as emoções. Quando a raiva surge, você pode dizer: estou com raiva. Mas observe com atenção. Essa raiva é você ou apenas uma sensação passageira, como uma tempestade cruzando o céu? Ela pode ser intensa por um tempo, mas inevitavelmente passa. E o céu continua lá, intocado. Você não é a raiva. Você é o céu. E o corpo? Parece uma parte óbvia de quem você é, mas mesmo ele está em constante mudança. Suas células morrem e se renovam. Sua aparência muda com os anos. O corpo que você habita hoje não é o mesmo que você tinha quando criança. Então, como ele pode ser você? Se você não é seus pensamentos, suas emoções ou seu corpo, então quem é você? Agora, pare de buscar respostas na mente e direcione sua atenção para a própria consciência. Enquanto lê estas palavras, há algo em você que percebe os sons ao seu redor, as sensações do seu corpo, sua própria existência. Essa consciência não vem e vai como os pensamentos e emoções. Ela simplesmente é. Imagine que você está em um quarto escuro, segurando uma vela. A chama ilumina tudo ao redor, mas não precisa iluminar a si mesma. Ela já brilha por conta própria. Da mesma forma, a consciência não precisa estar ciente de si mesma para existir. Ela simplesmente é. John Wheeler descreve essa consciência como sua verdadeira natureza. Aquilo que você sempre foi e sempre será. Ela não está limitada ao seu corpo ou às suas histórias. Ela é livre, infinita e sempre presente. E o que isso significa? Significa que você não precisa correr atrás da iluminação ou de algum estado especial. Aquilo que você busca já está aqui. Experimente agora. Feche os olhos e observe sua respiração. Não tente controlá-la. Apenas perceba o ar entrando e saindo. Agora, direcione sua atenção para aquilo que está percebendo a respiração. Essa consciência não está tentando alcançar ou se tornar algo. Ela apenas testemunha. E nesse testemunho, surge uma percepção profunda. Você não é uma pessoa que tem consciência. Você é a consciência que experimenta ser uma pessoa. Quando você vê isso com clareza, a busca por quem você é chega ao fim. Sua verdadeira natureza não é algo que precisa ser encontrado ou criado. É algo que sempre esteve presente. Então, respire fundo. Descanse nessa consciência, nessa presença. E deixe que todo o resto, os pensamentos, as emoções, os papéis que você desempenha, se dissolvam no fundo da sua percepção, como ondas que vão e vêm. Você não é a onda. Você é o oceano. A ideia de que você nunca nasceu pode parecer absurda à primeira vista. Você tem memórias da infância,
Um documento de nascimento, fotos antigas que provam sua existência desde bebê. Mas e se tudo isso fosse apenas parte de uma narrativa? Uma história construída ao longo do tempo, mas que não define sua verdadeira essência? Quando falamos em nunca ter nascido, não estamos negando que seu corpo físico surgiu em determinado momento. O que questionamos aqui é a crença de que sua existência começou ali, limitada a um nome, uma identidade e uma linha do tempo. Essa visão nos faz acreditar que somos apenas indivíduos isolados, quando, na verdade, somos algo muito maior. Pense no conceito de nascimento. Ele sugere um ponto de partida, um instante em que algo passa a existir. Mas sua consciência, aquilo que percebe, sente e está presente agora, tem algum começo real? Ela não tem forma, não pode ser limitada por datas ou eventos. Ela simplesmente é. Se você se vê apenas como um corpo e uma mente que tiveram um início e terão um fim, a vida parece uma corrida contra o tempo. Mas e se sua verdadeira natureza estivesse além disso? Se, em vez de ser um personagem nessa história, você fosse a tela sobre a qual toda a história se desenrola? A identidade que você carrega, com seu nome, memórias e experiências, pode parecer sólida, mas é apenas uma camada superficial. No fundo, você não é o enredo da sua vida. Você é aquilo que observa, aquilo que sempre esteve presente, independentemente das mudanças ao longo do tempo. Tudo em você mudou com o tempo. Corpo, pensamentos, crenças. Mas algo sempre permaneceu. A consciência que observa tudo. Como uma tela de cinema imutável diante das imagens que surgem e desaparecem, sua verdadeira natureza nunca foi afetada pelo que acontece. O sofrimento vem da ilusão de que somos seres separados, com começo e fim, vulneráveis à perda. Mas e se essa identidade for apenas uma construção da mente? Se você nunca realmente nasceu, como poderia morrer? John Wheeler descreve essa percepção como libertação. Você não é limitado pelo tempo ou pela forma, mas é a própria consciência onde tudo aparece e desaparece. Experimente agora. Observe seus pensamentos. Eles vêm e vão, mas a consciência que os percebe permanece a mesma. Você não é a história, nem as emoções passageiras. Você é o oceano, infinito e sem começo ou fim. O ego diz, eu sou. Mas você já questionou o que ele realmente é? Para muitos, ele parece ser a essência da identidade, aquela voz interna que narra cada momento da vida. Mas, ao olhar mais de perto, percebe-se que o ego não é real. É apenas uma construção mental feita de crenças, memórias e desejos em constante mudança. Se o ego fosse realmente quem você é, ele deveria ser constante. No entanto, um dia você se sente confiante, no outro, inseguro. Há algo dentro de você que nunca muda. A consciência que observa tudo acontecer. Esse observador silencioso sempre esteve presente, independentemente das mudanças externas ou internas. Tente localizar seu ego. Ele está no seu corpo, na mente? Pensamentos surgem e desaparecem. Então, se você fosse seus pensamentos, deixaria de existir sempre que um sumisse. Mas isso não acontece. O ego parece real apenas porque acreditamos nele, assim como uma sombra parece ter substância, até percebermos que é apenas uma ausência de luz. A verdadeira liberdade não está em lutar contra o ego, mas em vê-lo como ele realmente é, uma história construída pela mente. Quando você observa sem se identificar, percebe que não é o personagem do filme da sua vida, mas a consciência que assiste a tudo. Agora, imagine viver sem a necessidade de provar algo ou defender uma identidade. Apenas descanse na consciência silenciosa que sempre esteve presente. Você nunca esteve preso. O ego nunca foi real. E agora, você pode simplesmente ser. Essa voz que diz, eu sou isso, eu sou aquilo, que assume a posse dos seus pensamentos, ações e até do seu valor. Mas o que realmente é o ego? Para muitos, ele parece ser o centro de quem somos, narrando cada instante da vida e criando a sensação de um eu separado do mundo. Mas quando você olha de perto, algo surpreendente surge. O ego não é real. Feche os olhos e pense: eu sou eu.
Parece uma verdade absoluta ou apenas mais um pensamento passageiro? O ego é isso. Um construto mental. Uma história feita de memórias, crenças e desejos. Mas nada disso é constante. Tudo muda. E ainda assim, algo dentro de você permanece. Se o ego fosse realmente você, ele deveria ser fixo. Mas não é. Em um momento, você se sente confiante, no outro, inseguro. Agora, se vê como um sucesso, depois, como um fracasso. O ego oscila, mas há uma presença silenciosa que sempre testemunha tudo. Essa é sua verdadeira essência, a consciência. Se ele é real, onde exatamente está? No corpo? Na mente? Os pensamentos vêm e vão. Então, se você fosse seus pensamentos, deixaria de existir toda vez que um deles sumisse. Mas isso não acontece. O ego só parece real porque você acredita nele. Ele é como uma sombra, convincente, mas sem substância. Quando você o vê pelo que é, a ilusão desaparece. Em vez de lutar contra suas emoções, pergunte-se: quem está sentindo isso? Se sua resposta for eu, tente encontrar esse eu. Você perceberá que as emoções são reais, mas aquele que as reivindica é apenas um conceito. É como assistir a um filme e se esquecer de que tudo não passa de uma projeção. O ego parece real, porque você está imerso nele. Mas, quando se distancia, percebe que não é o personagem na tela. Você é a consciência que observa. John Wheeler aponta que a libertação do ego não exige esforço, apenas compreensão. Quando você enxerga que ele é apenas um pensamento, ele perde o controle sobre você. Agora, imagine viver sem precisar provar nada, sem carregar o peso de uma identidade rígida. Respire fundo. Solte a ideia de ser um eu. Descanse na consciência que sempre esteve presente. Essa é a verdade esperando por você. O ego nunca foi real. Você nunca esteve preso. Agora, você está livre. A ideia de não ter um eu separado pode parecer estranha, mas as dúvidas são oportunidades para enxergar a verdade. Se não há um eu, então quem vive essa vida? Embora pareça haver um centro, ao observar de perto, percebe-se que tudo acontece naturalmente. Pensamentos surgem, emoções vêm e vão. Ações ocorrem espontaneamente. E quando se busca esse eu, encontra-se apenas um espaço vazio, uma consciência aberta. O eu é como um redemoinho em um rio. Parece separado, mas é apenas o fluxo da vida na consciência. Se não há um eu, como viver no mundo? Essa dúvida vem da crença de que o ego controla a vida, mas pense: foi ele que fez seu coração bater hoje? A vida flui sem esforço, decisões e ações surgem naturalmente, como dirigir um carro, que com o tempo se torna intuitivo. Outra dúvida comum é se a ausência de um eu separado torna a vida sem significado. Mas o verdadeiro sentido não vem de conquistas, e sim de simplesmente ser. Assim como o sol não busca propósito, ele apenas brilha. O mesmo ocorre com a consciência. Sua simples presença já é profundamente significativa. Se não há um eu, isso significa que não sou importante? O ego se alimenta da sensação de ser especial. Mas além dele, encontramos nossa verdadeira natureza, vasta e conectada com tudo. Como uma gota d'água que se percebe separada do oceano, ao deixar o ego de lado, não desaparecemos. Nos tornamos o todo. Por fim, vamos abordar uma das maiores dúvidas. Se eu perceber a verdade por trás do eu, vou perder minha humanidade? O medo é que sem a sensação de um eu, a vida se torne fria, distante ou robótica. Mas o oposto é verdadeiro. Quando você para de se apegar ao ego, você se torna mais aberto, mais compassivo. Sem a necessidade constante de proteger ou defender um eu separado, você está livre para se conectar profundamente com os outros e com a própria vida. Imagine isso. Você está na margem de um vasto oceano, observando as ondas quebrando na areia. Você não tenta controlar ou possuir as ondas. Você simplesmente admira sua beleza. Viver sem um eu separado é assim. Você experimenta a vida plenamente, sem agarrar, sem resistência, sem medo. Quando surgirem dúvidas, não as rejeite, mas investigue. Quem está duvidando? Ao procurar pelo eu que questiona, percebe-se que ele não está lá.
a dúvida se dissolve, revelando a consciência que sempre esteve presente, livre, ilimitada e eterna. Vamos retornar à pergunta central: quem você realmente é? Você olhou profundamente para a natureza dos seus pensamentos, suas emoções e sua sensação de si mesmo. Questionou as histórias que carrega, os papéis que desempenhou e os limites que acreditava existir. E agora, o que resta? O que resta é algo tão simples, tão presente, que muitas vezes passa despercebido. É a consciência que esteve aqui o tempo todo. Não é algo que você precisa criar ou encontrar. É o que você sempre foi. Essa consciência é a verdade última do seu ser. Mas vamos esclarecer. Essa verdade não se trata de rejeitar a vida ou negar suas experiências. Trata-se de abraçar a plenitude da vida, sem estar preso pela ilusão de um eu separado. É ver as ondas de alegria e tristeza, sucesso e fracasso, sem se identificar com a onda em si. Você é o oceano, vasto, tranquilo e infinito. Aqui está a beleza dessa realização. Nada na sua vida externa precisa mudar para que você veja a verdade. Você não precisa renunciar ao mundo ou se aperfeiçoar para perceber sua verdadeira natureza. A consciência que você é já está completa, já está inteira. É como o céu, imutável pelas tempestades que passam por ele. Então, o que isso significa para a sua vida? Significa que você não precisa mais correr atrás de significado ou fugir do medo. Não precisa se apegar ao passado ou se preocupar com o futuro. A vida se torna um desdobramento, momento a momento, livre da necessidade de controlar ou resistir. Pense nisso. Sem o peso constante do ego, você é livre para viver com leveza e abertura. Relacionamentos se tornam mais ricos, porque você não está mais defendendo uma identidade falsa. Desafios se tornam oportunidades, porque já não são ameaças a um frágil sentido de si. E cada momento se torna vibrante de presença, porque você não está mais distraído pela conversa incessante da mente. John Wheeler nos lembra que a busca pela verdade termina quando percebemos que nunca estivemos perdidos. A ideia de ser impessoal não é uma negação da vida, é uma afirmação da essência ilimitada e atemporal que você é. Você nunca foi limitado, nunca foi separado e nunca foi incompleto. Agora, pare por um momento e descanse nessa realização. Sinta a quietude, a paz, a liberdade que vem de saber o que você é. Isso não é algo que vai desaparecer. É a verdade imutável no coração do seu ser. Então, ao voltar para o mundo, leve esse entendimento com você, não como uma ideia, mas como uma verdade viva. Deixe-a guiar suas ações, suavizar seus medos e aprofundar suas conexões. Lembre-se, você não é uma pessoa que está lutando para encontrar a consciência, você é a própria consciência, e essa consciência é livre. Ela sempre foi livre. Agradeço por compartilhar essa jornada comigo. Que essa descoberta se espalhe por sua vida, trazendo harmonia, equilíbrio e a verdadeira sensação de liberdade. A jornada não tem fim, pois o que você procura já reside dentro de você. Você sempre foi e sempre será o que busca.